Na tribuna. Bom dia, presidente, nobres colegas. Quero inicialmente agradecer à Casa pela atenção dada a esse momento tão especial dos 200 anos da imigração alemã, a receptividade que teve e também o registro desse momento histórico que todos nós, né, de origem germânica, temos como um momento muito importante, que reverencia a história dos nossos antepassados. Quero usar esse grande expediente também para falar sobre o bicentenário da imigração alemã no Brasil, um momento realmente de celebração da história e da força imigrante. Dizer que o dia 25 de julho de 2024 marca, então, os 200 anos da imigração alemã no Brasil, então, que foi iniciada exatamente no dia 25 de julho de 1824, com a chegada dos primeiros imigrantes na cidade de São Leopoldo. Esses imigrantes, eles ocuparam o Vale dos Sinos, inicialmente, e posteriormente se espalharam para outras regiões do estado, tal como o Vale do Taquari, a Serra Gaúcha, né? E também outras cidades, né? O centro do estado, a região das Missões e também o estado de Santa Catarina, posteriormente, e do Paraná. Estima-se que 10% da população de Caxias do Sul seja de origem germânica e que 1/3 da população do estado do Rio Grande do Sul tenha esta ascendência alemã. A imigração, importante dizer, ela está ligada, esse momento da imigração está ligada à independência do Brasil de 1822. Dom Pedro I, naquela época, após a independência do Brasil, visou ocupar essa região, a região sul, né, e lançou toda a questão da propaganda de imigração, de trazer imigrantes europeus para, vamos dizer, ocupar essa região sul, que era uma região também muito estratégica aqui para o Império Brasileiro. E também se questionou, num momento, qual seriam os imigrantes que viriam para o Brasil, né? Então, os espanhóis, evidentemente, não poderiam, por ser os adversários, e, enfim, já por ter guerras anteriores. Os ingleses também não, né, por concorrência, entre outros assuntos. Os holandeses já tinham invadido o Brasil em tempos passados. Então, a proximidade com os alemães também se deu em função de Dom Pedro ser casado com a dona Leopoldina, que era austríaca, né? Então, ela, né, naquela época, nem se falava em Alemanha ainda, se falava no Império Austro-Húngaro. Então, a proximidade com o povo germânico foi por afinidade e se começou, então, a vinda, né, que incentivou a vinda desses imigrantes europeus. Então, dizer que os primeiros imigrantes, eles eram originários da região de Holstein, Hamburgo, Mecklemburgo e Hannover. Eles desembarcaram na feitoria do linho cânhamo, que hoje se chama São Leopoldo, né? A cidade de São Leopoldo, e aqui nós temos a nossa presidente, Marisol, que é leopoldense, Capilé, né? da cidade de São Leopoldo, e posteriormente vieram os imigrantes, então, da região do Hunsrück, do Palatinado, da Boêmia e da Pomerânia. E, então, entre eles haviam ali agricultores, artesãos, industriais, comerciantes, músicos, religiosos, militares e professores. E também a questão, né, eram membros tanto da Igreja Católica quanto luterana. Importante aqui a gente fazer um destaque que naquela época a gente falava em Império Austro-Húngaro, não havia Alemanha como na configuração atual, como a gente pode ver, né, no mapa, pois a Alemanha se unificou no ano de 1871 e a imigração ela se deu em 1824. Então, se nós pudéssemos fazer um exercício aqui, voltar no tempo e perguntar a um imigrante que estava chegando naquela época no Brasil e perguntasse se eles eram alemães,
eles diriam: não, eu sou da Pomerânia, não, eu sou natural, eu sou do Hunsrück, eu sou lá da Boêmio, enfim, lá da região da Boêmia, ou de outras regiões, porque existiam as cidades-estados que mais tarde se unificaram num país que hoje a gente conhece pela Alemanha, né? Então, diferentemente da imigração italiana, que aqui chegou anos depois, os imigrantes vieram de diversas regiões ali do Império Austro-Húngaro, né? São povos germânicos, falavam, né, o alemão, né, vamos dizer, línguas germânicas, e vieram de várias regiões para o Rio Grande do Sul aqui, chegando no Brasil. Importante dizer que eles trouxeram toda a sua bagagem cultural, né, sua filosofia de vida, né, e implantaram nessas primeiras comunidades. Então, dizer que os alemães eles valorizavam muito a comunidade. E tem uma expressão muito falada em alemão que se diz Gemein. Gemein quer dizer comum, comunidade, né? Gemeinschaft, a comunidade, né? Então, eles passaram a construir. Uma das primeiras construções que fizeram eram as igrejas e as escolas, né? E praças para justamente celebrar a comunidade. O associativismo e o empreendedorismo também são características marcantes dessa cultura, que floresceu justamente essa cultura que floresceram as cooperativas e as associações civis e diversas indústrias, né, que iniciaram, né, no setor, tanto no setor calçadista, curtumes, fumageiras, metalurgia e também fortemente na agricultura. Outra característica, né, que é muito marcante na cultura alemã é a ordem, né, o capricho das suas casas, dos seus jardins, a alegria, a arte, a música, a dança, que também são elementos importantes da cultura alemã. Tem um ditado, né, alemão que se diz assim: Wo man singt, das lasst dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Que quer dizer isso? Uma tradução para o português seria: quem canta seus males espanta, mas em alemão quer dizer assim, né? Aonde se canta, onde tu ouve o canto, onde tem música, lá você pode chegar, né? Porque diz que gente ruim assim não canta e não sabe cantar, né? Então a música ela é muito presente, né, na cultura germânica. Então, bandas típicas, corais, grupos de dança são muito comuns nas comunidades alemãs. E também estes imigrantes eles trouxeram técnicas agrícolas avançadas também, né, conhecimentos industriais, né, e um legado cultural muito significativo, incluindo a culinária, a arquitetura, o idioma, né, e a filosofia. Peculiar na questão do idioma alemão, ele é um idioma que vocês vejam que às vezes eles formam palavras gigantescas, né? Essas palavras elas têm múltiplos significados e tu consegue estudar, por exemplo, a filosofia, porque tu consegue se aproximar muito até às vezes de sentimentos, palavras muito específicas. Portanto, dizem que o alemão é a língua dos filósofos, mas também a maneira como se fala é uma maneira muito enérgica e muito no imperativo. Portanto, também dizem que era o idioma dos generais, né, dos exércitos, porque ela tem uma objetividade também muito grande. O esporte também era muito valorizado e é muito valorizado entre os alemães. E aqui quero trazer uma curiosidade, para quem não sabe, o time do Grêmio, lá de Porto Alegre, ele foi fundado em 1903, sim, também por comerciantes alemães daquela época, né? E também em Porto Alegre foi fundada a Sojipa, né? Fundada em 1867, e o Deutscher Turnverein, né, que é o Turnerbund, que depois se transformou na Sojipa. Grandes empresas com raízes alemãs. Uma declaração de líder, presidente, no momento oportuno. Em declaração de líder, segue na tribuna vereador Lucas Diel, PRD. Grandes empresas com raízes alemãs, né, estão presentes no nosso estado. Né? A título de exemplo, posso citar a cooperativa Sicredi,
as lojas Renner, que foram fundadas por alemães, a siderúrgica Gerdau, a Kepler Weber, o grupo Erval, a bebidas Fruc, a conservas Oderich, entre tantas outras que estão aí no nosso dia a dia até hoje, né, empresas familiares, empresas antigas, né, fundadas às vezes por imigrantes, enfim, as famílias, né, sucessivamente, né, estão na administração dessas empresas. O famoso Deutsches Krankenhaus, né, o atual Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, né, também foi fundado em 21 de junho de 1914 pela comunidade alemã. Inclusive, este hospital, na sua fundação, ele dizia, fundado por uma comunidade que conheceu o que é dificuldade, né, porque vieram, né, de suas terras, largaram tudo para ocupar e construir aqui um novo país. A imigração e a colonização alemã no Brasil desempenharam, né, e ainda desempenham um papel crucial na diversificação da agricultura, da urbanização e industrialização, influenciando a economia e a arquitetura das cidades. Então, quando a gente celebra esta data tão importante, aqui a gente está falando de 200 anos de história, né, a gente honra os nossos antepassados, os seus valores, exaltando principalmente a saga imigrante. E a nossa cidade, ela tem um símbolo muito bonito, que é o monumento ao imigrante. É um monumento que acolhe, evidentemente, ele não faz menção a uma etnia, mas sim à imigração. E a nossa cidade, ela foi fundada também né, com a força imigrante, né, da imigração italiana. E ano que vem teremos a celebração daí do Sesc Centenário, né, dos 150 anos da imigração italiana, também tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Exaltamos também, além da saga do imigrante, a força e a fé de um povo que cruzou um oceano em busca de felicidade e de construir um novo país. Então, eu me sinto muito honrado em poder aqui lembrar desta data, né, saudando a todos também os nossos antepassados, que, vamos dizer assim, ajudaram a construir este Estado, ajudaram essa cidade também, ajudaram a construir o nosso país. Né? É uma cultura riquíssima, né, e que a gente procura passar também para a próxima geração. Nesse sentido, aqui em Caxias do Sul, fundamos a Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul, né, para justamente preservar, não simplesmente dizer somos de outro país ou viemos de outro país. Dizer que nós somos brasileiros, mas não esquecemos da nossa história e da gente que veio antes de nós. Por isso, preservamos também, mostramos os costumes, as características, né, todos os elementos culturais, né, como a música, a dança, o idioma, enfim, tudo que faz parte da questão cultural. E por isso a gente procura sempre, nestas datas, principalmente quando se aproxima do 25 de julho, né, lembrar, né, da imigração, lembrar dos nossos antepassados e de toda essa cultura que veio ao Rio Grande do Sul, incorporou hábitos, né, se adaptou ao chimarrão, ao churrasco, aos costumes brasileiros, à feijoada, mas não olvidando, né, jamais esquecendo a nossa cultura, e principalmente dos nossos imigrantes. Dizer também que estava sendo preparado para esse ano inúmeras comemorações, principalmente nas cidades de origem alemã, ali do Vale dos Sinos, ali São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda Ivoti, todas aquelas cidades, Estrela, Lajeado, né, Santa Cruz, Santa Rosa, enfim, Porto Alegre, que tem uma presença também marcante da cultura alemã. Mas em função das fortes chuvas, das enchentes, né, ela acabou, vamos dizer assim, por desestimulando muitas dessas atividades. Mas aqui a gente faz essa lembrança e também, né, a ligação com esse país tão importante, a Alemanha, que inclusive é um dos principais, se não o principal parceiro comercial do Brasil. Então a gente, né, irmanado com o Brasil e a Alemanha,
dois grandes países. Nesse sentido, também entrei em contato com o Consulado-Geral da Alemanha e o cônsul que está aqui no Brasil agora, o cônsul-geral para o sul do Brasil, o Mark Bogdan, deixou uma mensagem, né, nesta passagem que eu gostaria de passar o vídeo com a mensagem. Vocês podem perceber, ele fala português, mas com um forte sotaque alemão. Ele deixa uma mensagem para esse momento tão importante. Por favor. Olá, bom dia. É realmente um imenso prazer, uma imensa honra em poder participar desse evento organizado pela Câmara Municipal de Caxias do Sul e agradeço muito a possibilidade de falar do bicentenário da imigração alemã. E gostaria também de aproveitar a minha presença aqui para homenagear as vítimas e destacar a solidariedade da Alemanha, né? Que seja do seu povo, do seu governo, né? Com os gaúchos naqueles tempos tão difíceis, né? Já contribuímos com a ajuda humanitária de emergência, né? Entre outras coisas, para abrigos e para hospitais, e também vamos participar da tarefa, né? Da reconstrução do seu fantástico estado, né? Nossos vínculos são muito fortes, quase simbióticos, né? Que seja no plano econômico, né? Tem mais de 1.500 empresas alemãs, 8 brasileiros aqui no Brasil, né? No plano político, o Brasil é nosso único parceiro estratégico na América Latina, e também no plano cultural, né? Porque 1 milhão de pessoas no Brasil ainda falam alemão, né? Mais do que em qualquer outro país fora da Europa. Olhando, claro, de um lado para o passado, né, isso é imprescindível, né, porque somente olhando para o passado, né, podemos entender o presente e prever o futuro. Mas, ao mesmo tempo, essas comemorações não só olham para o passado, né, não só olham para o retrovisor, mas também destacam a contribuição da imigração em geral para a construção de uma sociedade. Aquela imigração que comemoramos hoje nos mostra que todos, de um certo modo, somos o resultado de uma imigração anterior. Por exemplo, no meu país, a Alemanha, 25% dos jovens de hoje têm pelo menos um parente que não nasceu na Alemanha, ou que não é descendente de alemães. E gostaria de terminar em dizer, vivem as relações, né, entre o Rio Grande do Sul e a Alemanha, entre Caxias do Sul e a Alemanha, entre o Brasil e a Alemanha. Muitíssimo obrigado. Vielen herzlichen Dank. Muito bem. Questão de ordem, presidente. Questão de quórum. Pois não? Vamos à verificação de quórum. Vai dar certinho, eu acho. Vamos dar uma olhadinha se nos nossos equipamentos aí, se vocês conseguem, por favor, se os senhores... Eu ia dizer senhoras, mas só tem eu. Então, se os senhores conseguem fazer o registro da sua presença no terminal eletrônico, por favor. Não está funcionando o terminal, presidente. Alguns não estão funcionando, um segundinho só. Vereador Zé D'Ambrosio, presente. Lucas Gil, presente. Então, visualmente... Vereador Juliano, presente. Vereador Zé D'Ambrosio, presente. Vereador Lucas Gil, presente. Vereador Juliano Valim, presente. Verificação de quórum, vereadora Rose, por favor. Vereadora Rose, presente. Visualmente também no plenário conosco, comprovamos a presença da vereadora Rose Frigeri. Encerrada a verificação de quórum, temos presença para seguir com a sessão. Estão, só por favor, a minha presença. Visualmente eu estou presente na sessão. Tem que fazer mais uma vez, então vamos lá, de novo.
Por favor, colegas, eu peço de novo que a gente faça esse registro. Nós tivemos problemas hoje, estamos readequando aqui o sistema. Lucas Dil, presente. Lucas Dil está presente. Daniel Santos presente. Vereador Zé D'Ambrós presente. Vereadora Rose Frigieri, presente. Vereadora Rose Frigieri também presente. Agora sim, encerramos então verificação de quórum. Número suficiente para prosseguirmos com a sessão. Importante trazermos aqui a informação. Vereadores presentes neste momento. Na sessão, vereadora Marisol Santos, vereador Camiles, vereador Clóvis Xuxa, vereador Daniel Santos, vereador Felipe Grêmio Maier, vereador Juliano Valim, vereador Lucas Dil, vereador Professor Zanquim, vereadora Rose Frigieri, vereador Velocino Ex, vereador Zé D'Ambrós. 11h37, ausentes na sessão, vereadores Adriano Bressan, Bortola, Cadori, Stella Balardim, Gladys Frisso, Lucas Carenhato, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso e Wagner Petrini. Seguimos a declaração de líder com o tempo que estava garantido para o vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente. Não sei quanto tempo ainda tenho aqui, está zerado? Então, agradecer também a mensagem do cônsul-geral da Alemanha para o sul do Brasil, Mark Bogdan, ele que faz um belo trabalho justamente nesta proximidade dos dois países, o Brasil e a Alemanha, parceiros comerciais, e também ele diz que mais de 1.000 empresas também alemãs atuam aqui no Brasil, então a presença ainda da Alemanha na relação de parceria, tanto diplomática quanto comercial, e a parceria também das cidades de origem alemã. Então aqui, presidente, queria agradecer o espaço que tivemos e também parabenizar a todos os descendentes, todas as pessoas de origem alemã, pelos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Como diz em alemão, die deutsche Einwanderung in Brasilien. Dankeschön, presidente. Obrigado, presidente. Muito